cara chamado Jeff, que ele nunca conseguia dormir à noite. Porque toda vez que ele ia dormir, a filhinha dele, devia ter mais ou menos 1 ou 2 anos, começava a chorar muito. Ele botava travesseiro na cabeça dele, botava música, ele não conseguia dormir. Noite após noite, a filha dele não parava de chorar. Ele tava começando a ficar louco, porque nada adiantava. Ele começou a se mudar, pensando que talvez a casa não agradasse a filha. Ele se mudou de casa várias vezes. Desde que ele matou a filha dele, toda noite ele continua ouvindo a filha dele chorar. Já faz mais ou menos uns 3 anos que ele matou a filha dele. Ele continuava ouvindo a filha chorar, mesmo depois dela morta. Oi? Então, tinha uma menina que se achava muito pálida. Então ela resolveu fazer um bronzeamento artificial. Ela foi no salão, fez. Só que ela saiu e achou que não tinha dado certo ainda. No dia seguinte ela foi de novo. Só que também não ficou satisfeita. E a mulher falou, moça, então, você só pode fazer isso 2 vezes na semana, senão dá ruim. Aí ela ficou boladona e começou a todos os dias, dentro de um período de 1 semana, ir em um salão diferente. Então, todos os dias ela ia e se bronzeava várias vezes. Até que um dia, ela não satisfeita ainda, pediu pra mulher botar o mais potente, o mais bizarro possível. E foi. Do nada, a atendente começou a sentir um cheiro muito estranho de queimado. E quando eles chegaram lá, pra ver como é que a mulher tava pegando fogo a cama de bronzear. Que era tipo uma máquina que você deitava e fazia o bronzeamento. Tipo assim, quando eles fizeram a autópsia, eles viram que a combinação de todos esses negócios de bronzear, junto com essa cama, fizeram ela cozinhar por dentro. Ela cozinhou viva. Se cozinhou. Você fica com medo fácil não assistir esse vídeo. Um homem chamado Braxton tava recebendo ligações da filha dele, tipo, de madrugada, várias vezes. E viu o telefone dele e tinham 16 chamadas perdidas da filha. Que era estranho porque eles estavam na mesma casa. Ele abriu a porta do quarto da filha e ele percebeu que a filha não tava lá. Ela tava na cozinha comendo. E o pai dela perguntou, por que você tá me ligando tantas vezes? E ela falou, não tô ligando não. Tipo assim, não sou eu. Devo ter clicado sem querer. Na hora que ela falou isso, o telefone dele começou a tocar de novo, mostrando que era ela ligando. Ele deixou tocar e caiu na caixa postal. E foi isso que os dois ouviram. Oi, eu li essa matéria e eu não acreditei. Eu preciso da opinião de vocês. Basicamente, uma família australiana perdeu o cachorro acabou falecendo. E eles tiveram uma maneira meio inusitada de preservar o corpo do animal. Eu achei o perfil da empresa que fez a taxidermia no cachorro. A legenda era, lindo Golden Retriever preservado como pele para essa família, pronto para voltar para casa, finalmente. O cachorro virou um tapete. Eles fizeram o cachorro de tapete. E gerou algumas controvérsias na internet. Pessoas falando, meu Deus, como assim? Por que eu jamais gostaria de lembrar do meu cachorro como um tapete e ver meu cachorro todo dia como um tapete? E também tiveram pessoas que escreveram, por exemplo, esse homem aqui que falou, quero fazer isso com a vovó quando ela falecer. Seria tão bom acariciá-la enquanto relembro memórias sobre ela. Deixa eu saber aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. Oi? Então, tinha um cara que tinha um filho de 6 anos, mais ou menos. E ele comprou um telefone novo, tava super animado com o telefone. E uma noite ele deixou o telefone, assim, jogado. E o filho perguntou se podia brincar com o telefone. E ele falou que se o filho não apagasse nenhuma mensagem, nem ligasse pra ninguém, podia. O filho concordou e subiu, foi pro quarto dele brincar com o telefone. Mais ou menos umas 10 horas da noite, o pai subiu pra ver como é que o filho tava no quarto. E ele viu que o filho dele, pra ele, tava, tipo, dormindo do lado da cama dele e o telefone jogado. Ele só achou que o menino tinha dormido, então ele pegou o telefone pra ver como é que tava, se o menino tinha apagado alguma coisa ou ligado pra alguém. E a única coisa que ele achou foi que o menino tinha tirado algumas fotos. E ele pensou, ai, que fofo, meu filho tirou fotos com o meu telefone. E ele começou a ver as fotos. Só que, estranhamente, as fotos eram do menino jogado no chão. Tipo, como se alguém tivesse tirado. E aí ele ficou, tipo, super assustado. Essa foi a foto. E quando ele virou o menino, ele tava todo sangrando. E, infelizmente, não tinha mais como salvar ele, porque ele já tinha morrido. História real que aconteceu aqui no Brasil na última quinta-feira, dia 10. É muito bizarra. Um homem de 34 anos entrou dentro de uma sex shop e tentou abusar da atendente no meio da loja. Arrastou ela para a área mais interna da loja e tentou fazer uma bosta. Tudo aconteceu lá no Distrito Federal. A funcionária começou a gritar, obviamente, e os gritos dela acabaram atraindo 3 homens para dentro dessa loja. E eles foram prestar socorro para ela. Os 3 caras que entraram dentro da loja bateram tanto no cara que quando a polícia militar chegou lá, ele já estava morto. Enfim, o meu pano é rosa com glitter.
Uma garota sempre recebia chamadas de números desconhecidos, mas nunca as atendia. Um dia, ela chegou da escola e comentou com sua mãe sobre essas chamadas, e sua mãe a fez prometer que ela nunca iria atendê-las. Passaram-se alguns dias e o número privado começou a ligar sem parar. Cansada daquilo, a garota atendeu. Do outro lado da linha, uma voz disse: "Filha, finalmente te encontrei. Estou indo até você." A garota ficou desesperada e foi correndo contar para a mãe, que disse que as duas deveriam sair dali imediatamente. Elas entraram em uma picape vermelha e a mãe começou a dirigir. A mãe ligou o rádio e elas ouviram a notícia de que uma recém-nascida que havia sido sequestrada por uma falsa enfermeira há 13 anos havia finalmente sido encontrada e que ela deveria estar em uma picape vermelha. A garota assustada virou para a mulher e perguntou: "Quem é você?" A mulher então virou para o banco de trás e disse: "Você pode me chamar de mamãe." Oi, sempre falam que vocês olham debaixo da cama por minha culpa. Acho que eu vou dar mais um motivo. Um menininho chamado Josh tava na casa dos amigos dele, tava se divertindo. Tava ficando muito tarde e a mãe dele já tinha mandado ele voltar pra casa. Ele saiu da casa dos amigos dele e foi andando pra casa, sozinho. Quando ele chegou em casa, a mãe e o pai dele já estavam dormindo. Ele foi direto pro quarto dele. Sentou na cama dele e começou a mexer no telefone, como qualquer pessoa normal. Até que ele viu um barulho muito esquisito. Ele achou que tivesse sido qualquer coisa, tipo, na casa dele. Voltou a mexer no telefone. Até que aconteceu esse barulho de novo. Ele ouviu de novo. Parecia que tava vindo debaixo da cama dele. Só que ele resolveu sair da cama dele e olhar debaixo da cama. E ele viu um cara olhando fixamente pros olhos dele, segurando uma faca. No dia seguinte, quando os pais dele acordaram, foram direto pro quarto dele. Quando eles abriram a porta, eles viram uma coisa horrível. O filho dele estava jogado no chão, morto. Oi? Então, duas meninas eram melhores amigas e elas estavam fazendo a mesma faculdade. E elas eram, tipo, colegas de quarto. Só que tinha uma porta que separava cada um. E as duas estavam estudando no quarto de uma só. Só que tinha uma que era mais preguiçosa. Resolveu, tipo, dane-se o teste de manhã, vou pra minha cama dormir. E foi. A outra continuou estudando. De madrugada, assim, ela acordou, a que já tinha ido dormir, porque ela lembrou que tinha esquecido um livro no quarto da amiga. E ela queria buscar, porque ela ficou com medo de esquecer no dia seguinte. Ela entrou no quarto da amiga e não ligou a luz, porque ficou com medo de acordar ela. Mas ela começou a ouvir uma respiração, tipo, muito ofegante. Aí ela sussurrou o nome da menina, só que ela não respondeu. Ela achou que ela estivesse dormindo. Ela sussurrou de novo, só que ela não teve resposta de novo. Ela pegou o livro e voltou pro quarto dormir. No dia seguinte, no dia da prova, a amiga dela não apareceu pra fazer a prova, e era uma prova super importante. E ela ficou super preocupada. Quando ela voltou pro quarto pra ver como é que a menina tava, se tinha acontecido alguma coisa, ela viu a amiga dela morta no chão e na parede escrito em sangue. Que bom que você não ligou a luz pra ver, né? Oi? Uma menininha de mais ou menos uns 7 anos. E ela acordou mais ou menos umas 8, assim, da manhã. E ela foi direto pro quarto da mãe dela pra acordar a mãe dela. Ela não conseguia abrir a porta, tava, tipo, trancada. Ela começou a gritar a mãe dela, só que a mãe dela não respondia. Então ela assumiu que a mãe dela tava dormindo ainda e resolveu ir direto pra escola. Ela chegou na escola, ela ligou pra mãe dela, mandou mensagem, mas nada da mãe responder. Quando a aula acabou, ela correu pra casa porque ela começou a ficar preocupada com a mãe. A porta dessa vez tava aberta, só que a mãe dela continuava deitada, ela tava dormindo ainda. Ela chegou perto da mãe dela, começou, tipo, balançar a mãe dela pra ela acordar, mas ela não acordava. Quando ela virou a mãe dela, ela viu que a garganta da mãe dela tava cortada. Ela começou a chorar, tipo, muito. Ficou em cima da mãe, até que ela ouviu uns passos vindo de trás dela. Tinha um cara que falou assim: "Você demorou muito pra perceber que agora é a sua vez." Oi? Vocês lembram desse joguinho que todo mundo jogava? 2013, 2014, no Tom também. Mas enfim, a gente vai falar da Ângela hoje. Basicamente ficava falando com ela, podia fazer perguntas e ela respondia pra você. Só que tem meio que uma teoria de que na verdade aquilo ali era tipo um aplicativo pra espionar crianças. No final das contas, falam que de fato o app foi tomado por um grupo de hackers. Como eles têm acesso à sua câmera, se você tem mais de 18 anos não acontece nada. Mas se você é mais novo que ela começa a te fazer umas perguntas muito estranhas. Tipo, aonde é que você mora, quantos anos você tem, o nome dos seus pais, qual o número do seu telefone. Pela câmera do seu telefone, eles estão tipo te vigiando. Ficam tirando fotos de você e vídeos e salvam todas as suas respostas. E ó, tem várias teorias. Você consegue ver um homem dentro do olho dela. Uma vez foram testar isso. Uma menininha de mais ou menos uns 12 anos respondeu que ela tinha mais ou menos uns 30. E o gato, a Ângela, respondeu falando: "Não, isso é mentira, você tem mais ou menos uns 12. Oi? O nome desse cara é Kirk Alexander. E ele, há 10 anos, pedia pizza na Domino's todos os dias. Tipo, todos os dias, durante 10 anos, ele pedia pizza na Domino's. Em uma específica Domino's. Tipo, dava 6 da tarde, a galera não precisava nem mais falar. Tipo assim, faz a pizza do Kirk aí. Até que um dia, ele não pediu. E a gerente da Domino's achou muito estranho. Essa mulher aqui, chamada Sarah. E no dia seguinte também não, e no outro também não. Ele ficou 11 dias seguidos sem pedir pizza. E todo mundo ficou tipo, what? E ela falou, não, tem alguma coisa errada. Então eles mandaram esse cara, trabalhava na Domino's, ir na casa do cara, ver se tava tudo bem com ele. Olha que engraçado. Quando ele chegou, ele viu que as luzes estavam acesas, mas ele bateu na porta e ninguém atendeu. Ela ligou pra polícia. E quando a polícia chegou na casa dele, ele tava jogado no chão, tentando respirar. Ele tava tipo... Ele foi levado às pressas pro hospital. Enfim, a Domino's salvou a vida dele. Oi, tinha uma mulher que não gostava muito de lavar o cabelo. E ela achava que o cabelo dela ficava lindo de coque. E teve um dia que ela fez um coque e ela achou perfeito. Ela resolveu deixar ele. Deixou um dia, outro dia,
E outro dia. E toda vez que ela ia tomar banho, ela botava um negócio na cabeça, tipo aquelas toucas, e não lavava o cabelo. Só que aí o cabelo dela começou a feder, né? Porque, né? E ao invés de ela tomar banho, ela começou a usar shampoo seco. E ela só passava shampoo seco no cabelo dela. Até que um dia, o marido dela acordou e foi tomar café, percebeu que ela não descia de jeito nenhum. Já tinha perdido o horário do trabalho, inclusive. E ele ficou preocupado e subiu pra ver como ela tava. Quando ele chegou lá, ele viu que ela tava morta. Ela tinha morrido. Ele chamou a polícia e quando o corpo dela foi levado pra autópsia, eles desfizeram o coque dela e viram que aqui atrás tinha um ninho de aranha, com a aranha-mãe. A cabeça dela tava toda corroída e a aranha tinha colocado ovos. E as mini aranhinhas nasceram dentro da cabeça dela e corroeram tudo. E aí por isso que ela morreu. Oi! Uma vez um cara tava se hospedando num hotel e ele pediu um quarto. E a moça falou, o seu quarto é o último no corredor, só não chega perto de um quarto que não tem número, não tem nada, não tenta abrir a porta, não chega perto daquele quarto. E ele falou, tá. Dormiu. No dia seguinte ele ficou um pouquinho curioso, até porque todo mundo ficaria. E resolveu olhar no buraco da fechadura. Quando ele olhou, tinha uma velhinha sentada. Ele achou estranho, mas voltou pro quarto. No dia seguinte ele foi lá de novo. Olhou na fechadura, só que ele só conseguiu ver, tipo, coisas vermelhas, tipo um vermelho assim. Não entendeu nada. E foi na recepcionista perguntar o que tinha acontecido naquele quarto que ninguém poderia chegar perto. E ela falou, então, alguns anos atrás o marido matou uma esposa lá dentro. E a gente trancou o quarto e nunca mais abriu. Só que todo mundo que se hospeda aqui no hotel fala que aquele quarto é meio que mal assombrado. E eles conseguem ouvir e ver o espírito da mulher. Só que tem uma coisa que é muito estranha. Todo mundo diz que o olho dela é completamente vermelho. Vocês entenderam o que eu entendi? Oi. Então, tinha uma menina que ela tinha um gato que tava, tipo, grávido. Um gato grávido, não, uma gata grávida, né? E aí ela teve filhotinhos. Ela ficou super feliz. E um dia ela saiu, assim, pra ir pra escola. E quando ela voltou, os filhotinhos tinham sumido. E ela perguntou pra mãe, onde é que estão meus gatinhos? E ela falou, Deus levou eles. Passou um tempo, a gata teve mais filhotes. E a menina ficou super feliz de novo. E aí ela tava indo pra escola, só que ela esqueceu a merendeira, alguma coisa do tipo, e voltou. Quando ela voltou, ela viu o pai dela afogando os gatinhos num balde. Só que ela não falou nada. Quando ela voltou da escola, perguntou pra mãe, e a mãe falou a mesma coisa. Deus levou eles. Dias se passaram, e a mãe pediu pra menininha tomar conta do irmão mais novo. Ele devia ter, sei lá, meses. Tomar conta dele enquanto ela ia sair pra atender o telefone, enquanto ele tava na banheira. E do nada, a mãe começou a ouvir muitos gritos. Quando ela chegou, ela viu o menino, tipo, debaixo d'água, e a menininha olhando pra ele. E ela perguntou, o que houve? E a menininha falou, ué, Deus levou eles. Oi. Então, tinha uma menina de mais ou menos 16 anos em casa, e a mãe dela falou assim, filha, então, eu vou sair, e se alguém bater na porta, você não abre de jeito nenhum. E ela falou, tá. Quando começou a escurecer, o telefone dela tocou, e era de um número bloqueado, mas ela atendeu. E era uma voz muito esquisita, tipo, toda blá, falando que tava com uma faca do outro lado da rua dela. E ela ficou, tipo, assustada, mas achou que alguém tava, tipo, pregando uma peça nela. Algum tempo se passou, e ela recebeu a mesma ligação, a mesma pessoa falando a mesma coisa. Só que dessa vez falando que tava mais perto da casa dela. Nessa, ela ficou assustada e subiu correndo pro quarto dela. Quando ela chegou no quarto dela, ela recebeu outra ligação, a mesma voz, falando que tava com uma faca, só que dessa vez tava na porta da casa dela. Nem um minuto se passou, ela começou a ouvir, tipo, muitas batidas na porta dela. Só que ela desceu correndo pra ver quem era. Quando ela chegou lá, não tinha ninguém na porta, então ela abriu e viu que não tinha ninguém. Mais tarde, quando a mãe dela chegou, ela encontrou a menina na porta de casa e ela tava completamente esfaqueada.